Olá, pessoal. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Emanuele e hoje eu estou aqui para falarmos sobre Apocalipse capítulo 10. Em geral, a gente costuma utilizar, a página da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Jardim das Oliveiras, que é onde eu trago esse estudo de Apocalipse, Eu tenho trazido desde o de Apocalipse 1, contexto histórico, e agora estamos no capítulo 10. Porém, a pessoa que me dá o suporte, ela não conseguiu estar aqui porque ela precisou fazer uma cirurgia. Então, eu estou aqui transmitindo pelo meu canal direto e convido você a seguir a página da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Jardim das Oliveiras, para você acompanhar os nossos estudos que serão transmitidos por lá. Porém, faço o convite para você se inscrever no meu canal, Emanuele Nayara, que é esse canal que você está recebendo agora, para você se inscrever, também deixar o seu like e curtir, porque eu também vou postar conteúdos a respeito da Palavra de Deus aqui neste canal. E vai ser maravilhoso ter você com a gente, ter você comigo nessa jornada, e vai ser melhor ainda se você compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas também sejam abençoadas, sejam edificadas pelas mensagens que eu vou trazer aqui. Amém? Esse é um projeto que nasceu primeiro, no coração de Deus, e Deus é quem faz esse projeto nascer no nosso coração, porque por nós não temos nada a oferecer, tudo é o Senhor quem proporciona, tudo é o Senhor quem nos concede. Então, eu já convido você a nos ajudar nessa dinâmica, nessa pregação da palavra, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, também se inscrevendo no nosso canal e curtindo e deixando ali o seu comentário, a sua pergunta, tá bom? Eu vou orar agora nesse momento e a gente vai logo em seguida ler o capítulo 10. Nós estamos no capítulo 10 de Apocalipse. Se você quiser conferir os outros capítulos, convido você a dar uma olhadinha lá na página IEB Jardim das Oliveiras. Eu vou deixar o link disponível aqui para que você possa clicar nesse link e você possa acompanhar a nossa página. Se você ainda não assistiu os outros estudos, que você possa assistir também, que tem sido uma bênção, tem sido muito edificantes. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui diante da sua presença e nós queremos, Deus querido, agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua fidelidade com as nossas vidas. Deus, clamamos a Ti nesse momento para que o Senhor nos inspire, que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento, a nossa inteligência, para que a gente venha compreender a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Sua vontade, não aquilo que nós achamos ou pensamos, mas que o Senhor possa direcionar o nosso entendimento e a nossa mente para o que o Senhor determinou e deixou na sua gloriosa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, abençoa todos que estão assistindo, todos que vão assistir posteriormente, Senhor, para que eles sejam edificados e que essa palavra venha como resposta ao coração, que essa palavra também venha como refrigério, que essa palavra também venha, meu Deus, como uma forma, Senhor, de trazer, Deus querido, um conforto e um consolo, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, depois eu vou repostar aqui no meu canal os vídeos de Apocalipse, também para que quem me seguir possa já acompanhar desde o princípio. Porém, nós estamos aí trabalhando o capítulo 10, eu vou ler para vocês, acompanhe na sua Bíblia também. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu
e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Em alguns momentos no livro de Apocalipse, a gente percebe o que nós chamamos de interlúdio, que é esse período de pausa em que Deus ele pausa para trazer algumas revelações a respeito das pessoas que o servem, a respeito do destino dos santos. E a gente viu isso acontecer no capítulo 7, depois que a gente finalizou o 6, veio ali um momento de interlúdio, e aqui nós temos outro no capítulo 10. Aqui, né, antes da abertura do sétimo selo, a gente vê essa pausa e a aparição desse anjo. Esse anjo, meus queridos, ele é um anjo muito diferente, né, do que a gente tem visto se apresentar na palavra. E esse anjo, ele tem características muito semelhantes às características de Jesus glorificado, né, o Cristo glorificado que apareceu ali no início de Apocalipse, né, no capítulo 2. A gente vê que João vê a visão de Cristo glorificado e ele fica maravilhado com aquela visão. Então, esse anjo, ele tem uma característica muito parecida. Ele é um anjo forte, desce do céu, vestido de uma nuvem. Inclusive, a gente vai ver a palavra também falar, né? Quando a gente olha lá em Salmos 18, que diz que Deus ele cavalga numa nuvem, né? Quando ele quer defender os seus santos, quando ele quer defender os seus interesses, seus desígnios, né? Ele vem ali lutando em nosso favor, inclusive ele monta numa nuvem. E aqui a gente vê esse anjo, ele está aqui na sua cabeça um arco celeste, o seu rosto como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Se a gente pensar na descrição de Jesus, a palavra, né, que João também traz essa descrição, a gente percebe que Jesus também tem os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, né? A roupa de Jesus é branca como linho fino, o seu cabelo branco como lã branca. Então, é muito parecido aqui essa visão. Não existe uma unanimidade sobre quem se refere a esse anjo, até porque em Apocalipse, Jesus em nenhum momento ele é mencionado como anjo, né? Ele inclusive aparece com algumas características que são características provenientes de Deus, como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o primeiro e o último. Então, algumas formas, né, que João vai descrevendo ali a percepção de Jesus, ele traz Jesus com características muito parecidas com as de Deus. Inclusive, João faz isso no Evangelho, quando ele começa dizendo que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Querendo trazer ali a ideia de que Cristo é Deus em uma outra essência, né? Que Jesus, ele é a manifestação, uma das manifestações de Deus aqui na Terra. Além da gente ter a visão de Deus Pai, vem Jesus como Deus Filho e o Espírito Santo também como o Deus Espírito, que vem com essa característica, né, de atuar, executar os milagres, as maravilhas e as grandes, e vem nesse papel de consolador também. Então, João, ele traz ele desde quando ele escreve o primeiro evangelho, ele traz essa característica da divindade de Jesus, e a gente percebe o tempo todo no Apocalipse isso também aparecendo.
Então, Jesus aqui, este anjo não apesar de trazer características de Jesus, não existe um consenso de que se trata de Jesus. Mas o que nós podemos dizer, sim, é que este anjo ele tem uma autoridade diferenciada, né? Ele não é um anjo qualquer, ele tem uma autoridade diferenciada. Esse anjo ele traz na sua mão um livro aberto e ele coloca o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso para nós simboliza que este anjo, esse momento aqui, está trazendo que ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, ele tanto tem domínio sobre tudo que está no mar, como ele tem domínio sobre tudo que está na terra. Ele traz um arco sobre a sua cabeça, que significa que representa a aliança de Deus com os homens. E a gente vai ver que Jesus, quando morre na cruz, quando ele vai declarar o momento da ceia, ele diz: esta é a aliança do Novo Testamento no meu sangue. A primeira aliança foi feita, né, ali representando um arco, que foi a aliança de Deus com Noé, depois que Deus decide que ele não vai mais acabar com a terra por meio de dilúvios, né? Deus então coloca o arco como o símbolo dessa aliança. Uma aliança que ela não acaba, é uma aliança que ela não tem fim, né? Ela não tem começo, nem um meio, nem um fim. Por isso que é o círculo, né? Ele é inteiro ali, não tem um lugar onde existe uma emenda que possa ser rompida. Então, Deus, esse anjo, ele traz esse arco também aparece lá em Apocalipse capítulo 4, quando Deus está sentado no trono, o arco também aparece. Então, aqui Deus está sempre trazendo para nós, né, a importância que ele dá para essa aliança. Ele está sempre dizendo, nos referenciando que ele nunca esqueceu a aliança e nunca vai esquecer a aliança que ele fez conosco. E é claro, Deus jamais esqueceria de qualquer coisa, né, meus queridos? Porque ele é o próprio Deus. Mas ele traz esse símbolo para que nós não venhamos esquecer, para que a gente venha lembrar dessa aliança, né? Para que a gente venha compreender em todos os momentos que Deus tem uma aliança com o homem e que ele busca essa reconciliação constante com a gente, né? Então, lembra que a palavra vai dizer que nós somos destituídos da glória de Deus porque todos nós pecamos. Mas Deus, ele fez um movimento, ele criou todo um plano para que a gente pudesse reviver essa aliança, né? Para que esse afastamento que foi causado por causa do pecado, que Deus ele está sempre disposto a renovar essa aliança, sempre disposto a reatar essa aliança com a gente. Por isso que o arco está sempre aparecendo, o arco está sempre vindo, porque ele significa essa disposição de Deus para que a gente possa renovar, reaver a aliança perdida ali no momento de que Adão e Eva comeu do fruto. Então, em muitos momentos a gente vai ver esse arco aparecer. Deus esquece? Não, mas a gente esquece. Quantas pessoas se sentem indignas de se aproximar de Deus? Quantas pessoas acham que Deus não vai mais recebê-las? Quantas pessoas acham, né, que Deus não vai mais atendê-las nas suas orações porque pecaram, ou atendê-las nos seus pedidos de socorro porque elas estão afastadas, né? E Deus aqui o tempo todo está dizendo: não, se você se arrepender verdadeiramente, vem até mim que eu quero renovar essa aliança com você. Então Deus o tempo todo está nos lembrando que ele tem o interesse de renovar a aliança com o homem. Tanto é que aqui essa pausa no capítulo 10, como aconteceu também no capítulo 7, Deus está reafirmando isso o tempo todo, porque aqui, quando nós percebemos essa movimentação em Apocalipse, esses juízos de Deus não é para a condenação eterna do homem. Esses juízos que são lançados sobre a terra são as últimas cartadas de Deus para que haja em nós o arrependimento dos nossos pecados, para que haja em nós uma transformação genuína de vida, porque Deus está nos dando tempo, né? A palavra de Deus ela vai dizer que Deus ele é tardio em irar-se e que Deus ele não abrevia os tempos, né? A gente nem pode pedir para ele abreviar o tempo, porque ele tem propósitos, né? Ele tem propósitos, ele faz tudo isso para que nenhum se perca, ele faz tudo isso para que ele alcance a todos os escolhidos, a todos os salvos, a todos aqueles que ele sabe que vão dar ouvidos a ele.
a gente não sabe quem são as pessoas que vão ouvir o chamado de Deus e vão atender. Mas Deus, ele já sabe, ele é onisciente, né? Então, mas ainda assim, ele está sempre nos dando chances, como Jesus deu até o último momento chance para Judas, e se Judas tivesse arrependido, ele também teria tido uma chance de renovo, porque isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com os outros discípulos, isso aconteceu com Tomé. Se Judas Iscariotes tivesse entendido quem era Jesus, se ele tivesse se permitido viver o renovo com Jesus, ele teria se arrependido ali e ele teria sido perdoado. Mas ele acabou não reconhecendo Jesus como deveria. Tanto que quando Judas se arrepende, Judas ele não diz, nossa, eu traí o Cristo, eu traí o Messias. Ele diz, eu entreguei um homem inocente. Então ele não olhava Jesus como Messias nem como Cristo. Ele olhava para Jesus como um homem comum. E ele se arrepende porque ele entregou um homem inocente. Ele não se arrepende porque ele entregou o Filho de Deus, né? Ele não se arrepende porque ele entregou o Messias escolhido. Então, aí a gente vai percebendo, né, a diferença de quem entende o ministério de Deus e quem não entende, né? Por isso que Malaquias diz, né, e Apocalipse também diz, e vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Porque aquele que serve, ele vai compreendendo ao longo da sua jornada quem é Jesus Cristo. Aquele que não serve, ele vai sempre tendo a sua visão obscurecida. Ele não consegue reconhecer quem é Jesus. Então, aqui nessa história, nesse momento, inclusive esse arco que vem na cabeça desse anjo, é para lembrar que a porta da graça ainda está aberta. Dá tempo, aqui ainda dá tempo da gente alcançar a salvação, aqueles povos que se arrependerem. Então, quando ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, essa ação demonstra que esse anjo tem autoridade sobre todas as coisas, mas não é uma autoridade qualquer, é uma autoridade dada por Deus. Por isso que alguns teólogos acreditam que esse anjo simboliza Jesus Cristo, e alguns falam, mas em nenhum momento no Apocalipse a que se refere Jesus é chamado de anjo. Mas percebe-se que esse anjo ele tem um poder diferenciado. Ele clama com grande voz e ele brama como um leão, né? A gente sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele brama como um leão e, havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui é muito interessante porque quando os 7 trovões soam as suas vozes, esses elementos que aparecem aqui também aparecem lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Então, a gente percebe trovões, a gente percebe fumaça, né? Então, esse anjo, ele vem vestido numa nuvem, né? E a gente sabe que lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe no cume do monte, Moisés, ele entra dentro de uma nuvem, né? Ele entra numa nuvem de fumaça, e é uma nuvem espessa que cobre toda aquela situação, lá em Êxodo, e a gente vai ver que trovões, Deus começa a falar através de trovões, né, de relâmpagos. Só que o povo de Israel sente medo. Nesse momento eles se atemorizam e eles falam, vai você no nosso lugar, porque a gente tem medo e se a gente entrar nessa nuvem seremos consumidos. Então Moisés vai e ali naquele momento ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Isso inclusive mostra, né, o chamado de Deus. Quando Deus se manifesta dessa forma, Deus ele faz isso para chamar o povo de Israel para serem sacerdotes, para cumprirem a missão de pregar a palavra às nações. Deus iria entregar os 10 mandamentos para todo aquele povo, e todo aquele povo seria feito sumo sacerdote. Todo aquele povo, sumo sacerdote não, seria feito sacerdote. E todo aquele povo receberia o chamado de pegar aqueles 10 mandamentos e pregar às nações. Mas eles tiveram medo de fazer isso. Então, eles acabaram ali se afastando e Moisés foi quem entrou no cume do monte, dentro daquela nuvem, e ficou lá por um período, junto com Deus, recebendo a mensagem dos 10 mandamentos. Tanto que quando Moisés sai de debaixo daquela nuvem, o rosto dele está tão resplandecente que as pessoas não conseguem sequer olhar para ele. E aí a gente percebe aqui esses mesmos elementos que apareceram lá em Êxodo também aparecendo aqui. Com uma diferença
que quando os 7 trovões fazem o barulho, ele fala para João não escrever. Ele fala, João, não escreve essas palavras. E isso, amados, representa para nós que tem muitos mistérios que não foi revelado ao homem. Deus, ele não revela tudo para todo mundo e ele não revelou tudo sobre a eternidade para todas as pessoas, porque as pessoas não compreenderiam. Deus, ele é muito seletivo nas suas colocações, porque Deus nos conhece, ele sabe o que nós vamos ter condições de compreender e ele sabe o que a gente não vai ter condições de compreender. Não é que Deus é seletivo, é que Deus, ele sabe o que a gente vai entender ou não. Veja só, Paulo diz que ele vai até o terceiro céu e lá, quando Paulo é arrebatado ao terceiro céu, ele diz que viu coisas inefáveis, coisas que ele não tem condições de explicar. Então, se Paulo, na sua pequenez, né, olha para aquelas coisas e fala, não consigo explicar isso, não consigo dizer para vocês com clareza coisas que expliquem o que eu vi. Imagina aqui, né, nesse contexto, né, se Paulo entende que tem coisas que ele não vai conseguir explicar, imagina Deus. Né? Deus, ele sabe que tem coisas que simplesmente a gente não vai conseguir entender. Então, quando esses trovões falam, quando essas vozes falam alguma coisa, João já vai ali prontamente escrever, porque ele está escrevendo toda a visão. Aí o anjo fala para ele, não, você vai selar. A voz do céu, né? Não é um anjo que diz. A voz do céu dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então, aqui para nós fica muito claro, né? Deuteronômio 29:29 diz que existem coisas que Deus revela para o homem, mas existem coisas que só são do conhecimento de Deus, só pertencem a Deus. Não é porque Deus se esconde de nós, é porque são coisas tão grandiosas que nós seríamos incapazes de entender. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. A palavra vai falar que Elias, quando Elias, né, ele é arrebatado, levado aos céus, claramente, meus queridos, a gente percebe uma movimentação. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que um carro de fogo passa, uma carruagem com cavalos de fogo passa e separa Elias de Eliseu. Então, Elias e Eliseu estão andando juntos. E Elias diz, Eliseu, se você vê o que vai, como eu vou ser arrebatado, se você vê isso, você vai receber o que você pediu. E Eliseu fica o tempo todo do lado de Elias. Quando eles chegam num determinado ponto da caminhada, então vem uma carruagem com cavalos voadores e separa, não diz que tem asas, só diz que é uma carruagem com cavalos, e que separa Elias de Eliseu. E aí esses cavalos, eles sobem aos céus e Elias sobe num redemoinho para o céu. Então, olha que cena interessante que acontece com Elias. Quando a gente observa isso, é incompreensível para nós imaginar cavalos voadores numa carruagem, um homem subindo no redemoinho para o céu, sendo arrebatado dessa forma. Então, esse é um dos mistérios que a gente olha e fala, uau, né? Imagina como Balaão, né? Balaão tá lá indo fazer uma coisa errada, tem um anjo com uma espada de fogo, Balaão não vê, mas uma jumenta vê e ela fala, você não tá vendo? A jumenta fala, você não tá vendo, Balaão, esse anjo com a espada de fogo para trazer o seu juízo? Então, isso é coisa espiritual, amados, é coisa do céu, isso é revelação do céu. Outra situação que para nós vai levantar espanto, né? Adão e Eva no jardim, de repente aparece uma serpente que fala com eles. Imagina, hoje, se nós estamos aqui e aparece uma serpente, essa serpente fala comigo, né? A gente não vai encarar isso com naturalidade. Mas são coisas que são mistérios na palavra de Deus que para nós não fazem sentido, é incompreensível, não faz sentido para nós por conta da nossa pequenez. Mas Eva conversa com a serpente com a maior naturalidade, né? Como se fosse a coisa mais comum do mundo. A serpente fala com ela, ela responde, né?
Então, assim, esses detalhes são mistérios que a gente só vai compreender quando nós chegarmos lá no céu. Tanto que Paulo vai dizer lá em Coríntios 13 que hoje nós vemos em espelho e em enigma, mas então veremos face a face quando tudo se concretizar. Ou seja, hoje o que nós vemos na palavra de Deus é apenas um reflexo. Tudo que Deus nos revela é um reflexo da eternidade. Mas um reflexo, ele tem muitas distorções. Um reflexo a gente vai olhar e nem tudo vai estar tão claro como se nós estivéssemos olhando ao vivo e a cores. E um reflexo no espelho, ele é limitado. Ele é limitado àquilo que está à frente do que está sendo refletido. Mas tem tanta coisa que um espelho não pega, né? Se você tá aí olhando no seu espelho, por exemplo, você vai ver que o seu espelho vai pegar bastante coisa, mas tem um monte de coisa. A parede de trás do espelho, por exemplo, o espelho não reflete essa parede que tá atrás, né? O espelho também não vai refletir muitas vezes as paredes das laterais, só se ele for muito grande, dependendo do ângulo. Um espelho, dependendo da altura que ele estiver, ele também não vai refletir o chão. E ele não vai refletir o que está atrás dessa parede. Ou seja, tem muita coisa que a gente enxerga que é um espelho, que é um reflexo, mas é um enigma para nós, porque tem muita coisa atrás desse espelho que não está sendo refletido nas laterais, em cima e embaixo, que não está sendo refletido para nós e que a gente simplesmente não tem conhecimento. Então, aí Paulo diz, mas então vereis face a face. Vai chegar um dia que a gente vai ter um pleno e absoluto conhecimento sobre todas as verdades de Deus e todas as verdades bíblicas, mas ainda não vai ser nesse plano. Para a gente ter esse pleno conhecimento, a gente precisa ouvir a Jesus, seguir, confiar nele e entender que quando tudo se consumar, então nós teremos a plena revelação de todo o plano de salvação, de todo o projeto de Deus para a humanidade, de todo o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida, para o universo que a gente vive hoje e para o destino e o futuro de todas as coisas. Então, aqui a gente percebe que o anjo fala isso, uma voz do céu fala, não, você não vai escrever o que os trovões estão falando, porque isso é segredo, é mistério, isso só vai ser revelado quando for o momento certo. Depois, né, o anjo então, que está sobre o mar, levanta sua mão para o céu e jura. Essa parte eu falei, meu Deus, esse anjo não é qualquer anjo, né? Porque ele jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Meus amados, a palavra vai dizer, eu vou até aqui pegar a referência, né? Mas eu acredito que muitos de vocês, né, já ouviram essa passagem, que diz assim, que a gente não deve jurar, né? O próprio Jesus disse isso, né? Jesus disse que a gente não deve jurar. Eu vou colocar aqui só pra gente não... vou ler, inclusive, né? Mateus 5, 34, 35 e Tiago também diz isso. Eu vou ler em Mateus, que são as palavras do próprio Jesus. Jesus diz assim, ouviste ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, não jureis de modo algum, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Então, Jesus traz uma clara observação que a gente não deve jurar. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o futuro, sobre o tempo, sobre as estações, nem sobre a nossa própria vida, né? A gente não jura por nós mesmos, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela nossa cabeça, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo para cumprir esse juramento, né? Se eu juro que eu vou fazer alguma coisa,
Eu não sei se amanhã eu vou acordar viva para cumprir o juramento. Inclusive, né, Tiago vai dizer que quando a gente for falar alguma coisa, que a gente diga, se Deus permitir. Ele diz presunção da nossa parte, dizer, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, porque a gente não tem controle se a gente nem vai acordar amanhã. Então, Tiago diz para nós, não jure, né? Não jure. Quando você for falar algo a alguém ou dizer que vai fazer alguma coisa, que você diga, se Deus permitir, o ano que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, o ano que vem eu vou realizar tal coisa. Porque nós não temos controle sobre o dia que a gente vai morrer, nem o dia que a gente vai nascer, nem como vai ser a nossa vida amanhã. A gente pode até planejar muitas coisas, mas como o Provérbios mesmo diz, a gente faz os planos, mas quem confirma os passos são o Senhor. Então, a gente tem uma orientação clara de Jesus, que a gente não deve jurar por nada, nem por Deus, nem pelo trono dele, nem pela terra, nem por nós mesmos, nem pela nossa cabeça, porque a gente não tem controle sobre nada. Mas este anjo, ele aparece aqui e ele jura, só que ele não jura por qualquer pessoa. Essa é a parte mais tremenda. Ele diz, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Nós sabemos que o eterno é Deus. Então, aqui nessa passagem, o anjo jurou por Deus. Ele jura por Deus, por aquele que vive para sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ou seja, esse anjo tem uma autoridade especial, ele tem uma autoridade diferente. Por isso que em algumas discussões, né, acreditam que este anjo refere-se a uma forma de apresentar Jesus. Por causa dessa autoridade, porque só Deus pode jurar por ele mesmo, né? Só Deus tem condições de jurar por ele mesmo, porque é só ele que é o eterno, soberano, glorioso, absoluto, maravilhoso, que pode jurar com plena certeza de que ele vai poder cumprir, né? Por quê? Porque ele é o soberano. Então, aqui este anjo jura sobre, e assim, porque entende-se que é Jesus, por Jesus ser Deus numa outra essência, e também porque Jesus é o único que tem autoridade para pegar o livro da mão de Deus, né? Lembra lá no comecinho, quem não assistiu vai lá assistir. No comecinho, Jesus é o único que tem autoridade para pegar o livro e abrir os 7 selos. Então, aqui ele diz, não haveria mais demora, ou seja, esse anjo com tanta autoridade está declarando, olha, essas coisas não vão demorar a acontecer, o juízo de Deus está chegando. Esse anjo está dizendo, olha, o juízo demorou até aqui, mas agora não vai demorar mais. Então, aqui esse anjo está declarando que falta pouco tempo para, antes da 7ª trombeta tocar, ele declara que falta pouco tempo para o juízo final acontecer. Porque aqui a gente sabe que ainda tem 7 taças que vão ser derramadas, né? Então, nós começamos com 7 selos que foram abertos por Jesus. Aqui nós estamos diante de 7 trombetas que seja foram tocadas, essa fala do anjo acontece antes da última trombeta ser tocada, e nós estamos, meus queridos, também, mais para frente, a gente vai ver 7 taças sendo derramadas, que é o cálice da ira do Senhor. Então, aqui o anjo ainda está dizendo, ainda dá tempo, o juízo ainda não chegou, mas eu vim dizer para vocês que não vai demorar para isso acontecer. Então, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, depois que o anjo diz que não haveria mais demora, o anjo diz assim, olha, quando for abrir a 7ª trombeta, a voz do 7º anjo, que é o último anjo que vai tocar a trombeta no capítulo 11, um pouquinho mais para frente, né? No capítulo 11, versículo 15, a gente vai ver o 7º anjo tocar a trombeta. Ele diz que quando esse anjo tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual o segredo? O segredo dos 7 trovões que foram revelados, mas que João não foi permitido escrever. Então, quando isso acontecer, a gente vai entender. Ou seja, tem coisas, meus queridos, que a gente não vai entender agora.
Tem coisas que os nossos amados irmãos de 50 anos atrás simplesmente não compreendiam. Hoje tem muitas coisas que nós compreendemos, porque as coisas estão, quanto mais a gente vai se aproximando da vinda de Jesus, quanto mais a gente vai se aproximando e vai vendo o cumprimento das profecias, mais claro está ficando para nós. Então, hoje nós temos uma compreensão a respeito das profecias bíblicas, do Apocalipse, das falas dos profetas, porque nós vivemos isso. Historicamente, isso já aconteceu e nós estamos agora, por exemplo, vendo muitas coisas acontecerem. Hoje a gente compreende claramente que quando a palavra se refere a besta que surge do mar, nós entendemos que é uma besta que vai sair da região da Europa, porque mar significa no Apocalipse muita gente. E hoje a gente entende, inclusive, que o lugar mais populoso na época de João era a Europa. E até hoje é o lugar mais populoso, né, do mundo, é a Europa. Quando a palavra fala de uma besta que surge da terra, para João aquilo ali ele não compreendia. Hoje nós compreendemos que a besta que sai da terra vai sair da região do norte, né, da América do Norte, porque historicamente a gente sabe que um grupo de franceses foi até a América do Norte, chegou até essa terra. Era um lugar com muita terra, pouquíssima gente, e ali eles criaram uma potência que influencia o mundo inteiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, hoje a gente tem essa clareza, hoje a gente consegue perceber do que essa passagem está se falando. Por quê? Porque está se aproximando dos tempos. Quando a palavra fala que o sol escureceria, talvez para João aquilo não fizesse muito sentido, mas hoje para a gente, que nós já vimos eclipses acontecerem, faz sentido. Para João, falar que caía saraiva do céu, talvez para João não entendesse que aquilo estava se referindo a cometas, asteroides. Para nós isso faz sentido hoje, porque a gente tem uma clara percepção, a gente sabe que tem pedras, rochas no universo, né? Então, assim, e que muitas passaram, recentemente a gente viu aí uma chuva de meteoros, o cometa passou pertinho da gente, agora estão aí atrás observando o 13 Atlas, né? Então, todas essas movimentações vão representando para nós que quanto mais perto das coisas, mais claro vai ficando para nós. Então, aqui, quando esse anjo tocar a sétima trombeta, que seria a voz dele, então os segredos de Deus vão ser completos, né? A gente vai ter uma clareza, né? A gente vai ter uma percepção maior do que Deus estava falando, do que Deus estava trazendo, né? João não poderia não entender, que Isaías não poderia entender que uma águia com asas de prata se referia a um avião, né? Mas hoje a gente sabe que se trata de um avião, que é aquela visão de Isaías, que ele olhou e falou, que bicho é esse que está trazendo o povo de Israel de volta? Essa águia com asas de prata, né? Que ele coloca lá. A gente sabe que é um avião, mas para ele isso não fazia sentido. Então, conforme a gente vai se aproximando das profecias e dos acontecimentos das últimas coisas, vai ficando mais claro para nós do que Deus estava falando. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livro aberto da mão do anjo. Mas a gente vai parar por aqui, porque esse outro tema é tremendo, é lindo, e a gente vai encerrar, mas a gente vai investir um pouco mais de tempo na nossa próxima semana para falar sobre esse livro, sobre essa determinação, sobre essa orientação do anjo para João. Amém? Então, aqui é lindo esse capítulo, é Deus falando para nós, inclusive sobre a nossa missão, é Deus falando para nós que para a gente ter paciência, que muita coisa não foi revelada ainda, que vai ficar muito mais claro no final dos tempos, quando tudo for acontecendo a gente vai entender melhor. Não precisamos entender que Deus não revelou todas as coisas para o homem, ele vai revelar, mas não agora, não nesse plano, em que a gente possa ter essa compreensão. Deus não revelou porque nós não seríamos capazes de compreender. Como muitas vezes a gente vê coisas na Bíblia que a gente ainda não é capaz de compreender, mas que com certeza são coisas maravilhosíssimas e que todos aqueles que confiarem nele vão ter essa revelação plena. Amém?
Então, nós vamos orar. Eu até esses dias estava conversando, né, com um irmão, e eu falei para ele, a gente conversando sobre isso, e algumas divergências surgiram, e eu falei para ele, tá tudo bem, a gente não pode fechar e dizer assim, é absolutamente isso, eu não posso fazer isso. E por quê? Porque somos homens, seres humanos, tentando entender a cabeça de Deus, né? E a palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos e os caminhos dele são maiores do que os nossos. Então a gente faz muito esforço para poder compreender, interpretar o que Deus deixou, e é claro que com a orientação dele, com a iluminação do Espírito Santo, a gente vai trilhando essa jornada e vai percebendo os acontecimentos também. Mas a gente não pode bater o pé, né, e falar assim, é 100% isso, em algumas questões, não vou dizer em todas, tá? Tem coisas na Bíblia que está muito claras, são indiscutíveis, é doutrina bíblica. Mas tem algumas questões que são interpretativas que vai gerar em nós alguns questionamentos, algumas divergências. E a gente precisa ter a humildade de compreender que existem coisas que a gente só vai entender 100% quando a gente estiver lá na glória, no céu, quando Deus revelar para nós. Antes disso, a gente vai ter perguntas, a gente vai ter dúvidas, né? A gente não pode fechar um entendimento em alguns assuntos, não em todos, né? Mas em alguns aspectos a gente ainda não vai poder fechar 100%, porque só será revelado a nós quando Deus quiser, né? Quando ele entender que é a hora e que é o momento. Como a gente viu aqui no trovão, como a gente viu nas revelações de Daniel, como a gente vê também nas revelações de Zacarias e em tantas outras revelações que a gente só vai compreendendo conforme a história da humanidade vai acontecendo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que você possa ter essa curiosidade e esse anseio para que essas coisas sejam reveladas, para que essas coisas se cumpram, para que a gente possa seguir com o nosso Criador. Mas para hoje, compreenda, a porta da graça ainda está aberta. Se porventura você não está nos caminhos do Senhor, dá tempo ainda. Temos tempo para nos consertarmos com Deus, nos aproximarmos de Deus, a fim de que quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontre no caminho. Amém? Para que a gente possa desfrutar das maravilhas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e o seguem. Então, em nome de Jesus, se porventura você não está com seus caminhos na presença do Senhor, que você mude isso, que você aceite ao Senhor Jesus, que você leia a Bíblia, ore, tenha uma vida de relacionamento com Deus e você vai viver coisas maravilhosas. Vai encontrar paz em meio à guerra, vai encontrar alegria, propósito, mesmo diante das dificuldades, vai encontrar força para seguir, mesmo quando parece que não tem mais força, porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Amém? Então, em nome de Jesus, que você permita que essa palavra entre no seu coração. Nós vamos orar agora para encerrar. Repito, peço para você, curte, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no meu canal aqui também, né? Você provavelmente já está inscrito lá Entendendo Apocalipse. Se inscreva no nosso canal também, ative o sininho no meu canal para você poder também receber os vídeos. Eu estarei aqui, estamos aí com planejamento para todas a semana e ao longo da semana nós temos um momento de oração, temos ali um momento de reflexão na palavra de Deus, para que as nossas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento na Tua presença, muito obrigada, meu Deus, por essa manhã que já é de manhã, né, gloriosa na Tua presença, que o Senhor amplie o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito da Sua verdade, da Sua vontade para nós. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Abençoa também, meu Deus, os que estão a caminho dos seus trabalhos. Aqueles que estão, Deus querido, a caminho dos seus afazeres, protege, guarda, dê, Senhor, o livramento. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo encontre liberdade na mente e no coração para trabalhar, para convencer a respeito das suas verdades, porque é do interesse do Senhor que todos nós
voltemos a nos religar ao Senhor, a estabelecer contigo um relacionamento. O Senhor sempre desejou e sempre deseja se comunicar e se conectar com o homem. E nossa alma anseia por isso também. Por mais que muitas vezes a gente negue isso, mas chega um momento da nossa vida que a gente se volta para o nosso Criador. E em nome de Jesus, que isso aconteça com todos aqueles que estão me assistindo, tanto aqui na minha página como na página da igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até a semana que vem, no nosso próximo estudo de Entendendo Apocalipse.